Olá, aquarianos! Olá, aquarianas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Aquarianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva coletiva, para o mês de janeiro de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Já te convido a se inscrever no canal se é a sua primeira vez por aqui, já interage nesse vídeo, a sua interação aqui é muito bem-vinda e muito importante. Bora lá, respira fundo comigo. Respira fundo comigo, vem comigo. Aquarianos, energia principal para janeiro de 2026, nada mais, nada menos do que um 10 de copas. Vamos entender aqui. Ok. Com o 8 de copas. Primeiro, 10 e 8, 18. Né? A gente tem aqui a energia também da Lua, que traz muito uma questão oculta, uma questão que eu ainda não vejo, uma questão de... Aqui tem uma celebração emocional para janeiro, aquariano, muito grande, tá? E isso, gente, é muito particular, digamos assim, né? Porque uma celebração emocional muito grande pode ser, por exemplo, me desvencilhei daquele parente que era tóxico, ou então me afastei dessa situação, desse relacionamento profissional que não me fazia bem, ou então eu encontrei o amor da minha vida, uma alma gêmea, entende? Existem várias formas, né, de você estar completamente emocionalmente em paz, bem com você mesmo. E aí cada um vai ter a sua maneira. Como energia positiva, né, a gente vai voltar aqui. Energia negativa no fundo do deck, a gente tem o 8 de copas. O 8 de copas, ele traz muito uma decisão importante que você tomou. Não sei se eu estou falando aqui de uma decisão de 2026, né, no início ali de 2026, uma decisão da virada do ano, uma decisão que você faz de peito aberto, sabe? É quando você abre o chakra do coração e a espiritualidade não te escuta, mas ela sente a vibração do seu coração, com honestidade, com presença, com verdade, querendo algo novo, né? O 8 de copas, ele traz uma nova situação. É quando eu deixo o velho para trás. Eu não fico preso nas ilusões, eu não fico preso nas expectativas que eu criei, eu não fico preso em coisas, como que eu posso falar, que não me preenchem verdadeiramente, entende? É o momento que eu escolho viver por mim mesmo aquilo que só eu posso viver. Eu escolho criar, eu escolho fazer, eu escolho manifestar aquilo que eu posso manifestar na minha vida e que eu acredito que mereço, entende? Aquarianos já em janeiro totalmente desapegados. A energia do 10 de paus, ela vem muito para... Quando eu falo, gente, vamos entender aqui uma coisa também. Por exemplo, né, em relação a relacionamento, de um modo geral, qualquer tipo de relacionamento. Quando eu falo de você desapegado, não é você solteiro, ou você não amando, ou você... Não, é você confiando que aquilo que você tem ou aquilo que chega para você é o que você precisa para aquele momento. Você não quer prender aquela pessoa a sete, já conheci uma pessoa e estou ali apegado àquela pessoa. Não! Conheci alguém e vou viver o momento presente, entende? Vou viver as oportunidades, vou explorar a potencialidade do aqui e do agora. Se essa pessoa quiser ir embora um dia, que ela vá, entende? E que outras pessoas venham, pessoas que de fato queiram ficar. Isso é desapego. É quando a gente não está preocupado em sustentar aquilo que chega, ou quando a gente não está preocupado em sustentar até mesmo versões de nós mesmos que nos trouxeram até aqui, né? É muito daquilo, eu não tenho medo de perder tudo que eu construí. Eu confio mais que eu tenho o potencial de construir tudo de novo e em dobro se for preciso, entende? E isso não quer dizer que você está desapegado no sentido de deixando ir, não, você simplesmente está confiando no fluxo da vida. E quando você confia no fluxo, faz todo sentido, né? Porque é só quando você confia no fluxo da vida, conheci alguém, tá tudo bem. Ou então tô com essa pessoa que não tá dando muito certo, né? Vou seguir meu caminho. É você vivendo aquilo que é melhor para você. E só quando você tá nessa energia de confiança, de acreditar que o que é seu te encontra em algum momento, aquilo que é
para te fazer bem, para te fazer feliz, te encontra pelo caminho, é nesse momento que você atinge essa energia vibracional do 10 de copas, entende? Que é expansão, é conhecimento, né? Confiança, não só conhecimento, acho que conhecimento não é a palavra para aqui, mas confiança, quando você confia de fato, tá? Uma energia muito poderosa para novos começos, uma energia muito poderosa para conexões, por exemplo, eu tô enrolando nesse relacionamento, sei lá, 4 anos, e aí de repente me veio o estalo e, não sei, agora eu tenho mais liberdade, agora eu tenho o que eu preciso, talvez não quero mais essa pessoa, sabe? Talvez eu quero focar em mim, vivenciar novas coisas, já que eu tenho essa possibilidade de mais liberdade neste momento. E aqui fala para você fazer aquilo que você sente que é importante para você fazer, tá? Não é que, por exemplo, aqui não pode ter medo de deixar para trás algo que já foi importante em muitos momentos. Porque o que foi importante pode ser importante de novo, mas você é 100% importante para você o tempo inteiro, tá? As outras pessoas, elas acordam em dias diferentes querendo alguma coisa ou não, enfim. Tem várias situações aqui, né? Aqui tem muito uma questão de relacionamento, né? A gente tem copas, a gente tem água, a água traz movimento, traz as emoções, por isso que eu estou voltando mais para essa questão de relacionamento. Então você encaixa isso melhor aí nessa área da sua vida. Mas de um modo geral, é você conquistando independência emocional, digamos assim, né? Sendo mais claro e direto. Independência emocional. O 8 de copas representa muito essa independência, essa liberdade, e o 10 de copas, o campo emocional completo, preenchido, realizado, sabe? Aqui pode ser você também enxergando a vida a partir de um novo ponto de vista, né? Eu começando a entender que não precisa ser tão difícil, que as coisas não precisam ser tão complicadas, que quando eu pisquei eu tinha 20 anos, hoje eu já tenho 40, né? Ou então, sei lá, tenho a idade que tenho, o tempo passou muito rápido, de repente eu tenho 50 anos, de repente eu tenho 60 anos. Entende, aquariano? Aquarianos fazendo aniversário agora em janeiro, né, aquariano? Parabéns, aquariano! Parabéns! Parabéns, viu? Muitas felicidades, muita abundância, muita prosperidade. Amém. Muita luz no seu caminho para esse novo mês, para esse novo ano. Vamos ver o que mais? Vamos entrar agora nas áreas específicas da vida. Relacionamento, carreira, saúde. Uhum. Aquariano, me veio uma questão aqui agora, muito importante, tá? Não é para todo mundo, obviamente. Mas se para as mulheres aí, né, para os homens que querem ser papais também, porque é uma energia, né? Se você quer engravidar, quer ter filho, quer construir família, um excelente momento, tá? Um excelente momento. A gente tem a carta da Imperatriz, a carta da Sacerdotisa e a carta do 3 de Ouros, com a carta da Justiça. Aquariano, bom, primeiro me veio essa questão. Por que eu estou falando dessa questão da gravidez, né? Porque quando caiu a carta da Imperatriz, eu olhei para ela e ela me trouxe essa energia, né? A Imperatriz, ela traz uma energia de criatividade, uma energia feminina, uma energia de cuidando, de novos inícios, uma energia de algo mais emotivo, sabe? Aquela família feliz mesmo, né? Aquele momento onde, se eu não estou falando de família aqui, eu estou falando de amigos, ou então eu estou falando de relacionamentos amorosos, enfim, que seja, é onde você é mais cuidado, mais paparicado, onde você foca mais nos detalhes, entende? Tem muito essa energia. E aí me veio essa carta, e aí eu pensei em gravidez na hora. E depois logo me caiu a carta da sacerdotisa, né? Que a carta da sacerdotisa, ela traz muito para mim essa questão que a gente não consegue ver por completo.
Posso estar falando de um bebê ou posso estar falando de um projeto que eu começo a gerar, que eu começo a gerir, que eu começo a gestar, não sei se essas são as palavras, mas enfim, que eu começo a desenvolver de certa forma, tá? Uma energia muito positiva. Vamos lá, vamos entrar aqui mais especificamente. Em relação à sua saúde, a gente não tem só uma questão aqui de você confiar mais na sua intuição, confiar mais na sua verdade, não ficar esperando demais. Como que eu posso falar? Ah, estão falando mal de mim, e aí eu preciso acreditar. Será que isso de fato tem alguma influência na minha vida ou não tem? Porque se não tem, eu não vou nem absorver, entende? É mais daquilo, né, de observar e não o absorver, entende? Eu pego as situações que acontecem ao meu redor e observo mais e absorvo menos, entende? E a partir disso eu tenho mais saúde, eu fico mais saudável e pronto para vivenciar aquilo que de fato eu preciso vivenciar em relação à minha área de saúde, tá? E isso traz muito também uma questão da, por exemplo, tem uma questão aqui de alimentação, né? Como eu estou me alimentando emocionalmente, como eu estou me alimentando espiritualmente, energeticamente. Tem toda uma questão aqui espiritual, voltada para o lado espiritual, voltada para o lado energético, daquilo que não se vê. Estou alimentando a minha fé, estou alimentando o meu campo de proteção energética, né? Tem uma questão aqui assim, tá? E ótimo momento para começar novas práticas, né? Às vezes, vou começar a fazer meditação, que vai ajudar no meu condicionamento físico, na minha vida como um todo. Vou começar a fazer uma oração todo dia quando eu acordo, ou então me propor a fazer uma oração todo dia antes de dormir, ou então já faço essas práticas e vou incluir um pouco mais de intenção, né, para sair um pouco mais do automático, tá? Janeiro traz esse ponto de vista, algo mais intencionado e menos automático. Relacionamentos. Vamos pegar aqui mais umas 3 cartas, porque daí eu já consigo explicar isso daqui um pouco melhor. Olha isso. Sacerdotisa de novo. Vocês viram como é que ela ficou agarrada no meu dedo? Aquariano, eu posso estar falando aqui uma energia muito repetida. O 8 de copas de novo. A sacerdotisa 2 vezes. A carta da justiça com a carta do julgamento. Aqui, aquariano, tem muito uma questão. Vamos lá, eu vou ser bem específico aqui, não é para todo mundo, mas pode ser para você, tá? Aquariano em janeiro começa a ter um desenvolvimento espiritual mais aflorado, algo mais intuitivo, algo mais. É como se você começasse a acreditar mais no poder espiritual das coisas. É como se você sentisse por algum movimento físico ou material que o espiritual guia a sua vida de certa forma, entende? Posso estar falando aqui de você tendo sonhos, né, mais elaborados, ou então tendo até revelações, tá, através de sonhos, porque a carta da sacerdotisa tem essa lua 2 vezes e me traz essa questão de sonho, essa questão de oculto, essa questão de você talvez até remexendo em sentimentos ocultos que você reprimiu por muitos anos. Uhum. Tem uma questão aqui, gente, que está me vindo muito, que é muito em relação, por exemplo, existem cursos, né, que você, como desenvolver a sua espiritualidade, como se contatar, como falar com o seu mentor espiritual, como
ativar a proteção energética todos os dias no seu campo. Tem muitas coisas energéticas e espirituais que vão ser muito benéficas para a sua área de relacionamento. E isso a gente pode estar falando para filhos, para família de um modo geral, a gente pode estar falando às vezes até em relação ao seu animal de estimação, pessoas que são importantes, que representam amor para você, entende? É como se você tivesse um contato, uma resposta, algo mais... Como que eu posso explicar isso? Essa energia que me vem. Algo mais fluido. É como se as coisas começassem a fluir a partir de algum entendimento, a partir de alguma visão. Posso estar falando aqui de você em algum momento talvez sonhando com um antepassado, com um avô, com uma avó, com um pai, com uma mãe. E esses seres trazendo mensagens canalizadas para vocês, entende? Ok, e aqui para a gente encerrar essa questão, tem uma questão desses cursos, né? Aqui no próprio YouTube mesmo, tem muitos vídeos de meditação guiada, como falar com o meu mentor espiritual, contato com o mentor espiritual. Talvez seja um ótimo momento para começar esse tipo de conexão, tá? Porque em relação a relacionamento, me vem muito isso, né? A gente tem a Imperatriz com a sacerdotisa. Então, assim, é algo espiritual, é algo que depois desse contato, depois dessa experiência, digamos assim, a minha vida desanda, entende? A minha vida desanda não, a minha vida anda, né? A minha vida flui. Tem muito uma questão da água aqui na carta da Imperatriz, muito azul, né? Posso estar falando aqui de pessoas que são muito devotas da Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, tem uma questão de pessoas devotas a Iemanjá também, me vem muito aqui, tá? Então, assim, tem muito uma questão de vocês se fortalecendo na fé, de certa forma, e isso sendo o seu maior escudo de proteção. Isso sendo o seu maior amuleto da sorte para qualquer área de relacionamento, para qualquer tipo de relacionamento que você vai vivenciar, principalmente em janeiro, tá? Ah, Bruno, quero saber se eu vou encontrar um amor. Gente, aqui tem uma conexão espiritual que precisa acontecer, tá? Algo que te traz independência, algo que te traz coragem para caminhar em lugares de forma mais segura, de forma mais estável, entende? Aqui não me traz muito, vou encontrar alguém, tem reconexão, tem passado. Aqui não é muito sobre isso. Aqui é sobre uma estruturação espiritual que te traz algo muito maior do que você consegue visualizar neste momento. Às vezes não acontece, né? Às vezes não é, sei lá, não me conectei bem com tal pessoa lá no meu trabalho, ou então não dei certo com o meu ex-relacionamento, ou então não encontrei uma pessoa que eu gostaria de encontrar, porque existe algo espiritual a ser desvendado, que vai te trazer estrutura para ser autêntico, para ser você mesmo e para evoluir nessa energia de 10 de copas aqui, tá? Bora lá. Área de área profissional, matéria, dinheiro, bufunfa. Conexões 3 de ouros. Conexões no trabalho. A gente pode estar falando aqui de novas oportunidades, você sendo convidado a trabalhar numa outra empresa, você sendo convidado a ir para um outro setor, um outro departamento, algo que já tinha sido conversado talvez em 2025, se materializando através de conexões com outras pessoas, né, movimentações concretas acontecendo. Posso não estar falando disso acontecendo claramente em janeiro, tá? Mas isso é uma energia que, por exemplo, a resposta chega em janeiro, entende? Pode ser que você vá fazer de fato a mudança em fevereiro, em março, mas a resposta, a confirmação, ela vem em janeiro, tá? Aquilo que era uma promessa, aquilo que era uma conversa, se materializa. Olha, tal data você vai sair, tal, então tal data tem uma promoção, tal data tem uma nova pessoa chegando para alinhar, para agregar no time, entende? Janeiro tem muito essa movimentação. Traz uma questão de mudança física também, tá? Então, assim, se eu estou falando de você, às vezes, indo para um outro trabalho, um outro departamento, existe algo que é físico
e que não pode ter apego emocional. Uma vez que existe apego emocional, esse movimento não acontece. Ah, eu tenho a oportunidade de ir para uma outra empresa, mas estou muito apegado emocionalmente ao meu chefe, ao meu trabalho, a cadeira que eu sento, esse lugar que eu estou aqui há 3, 4 anos é meu, ninguém senta nesse lugar. Sabe, pode ser que existe um apego emocional até inconsciente, não é necessariamente algo que você consegue ver, porque a gente tem a Lua aqui mais uma vez, junto com esse 8 de copas. Então, assim, não está tão claro, não está tão bem visto, digamos assim, mas existe algum apego. Me vem muito aqui uma história, eu lembro uma vez que eu estava num apartamento, e aí eles reformaram um quarto, né, desse apartamento, o proprietário, né, desse apartamento reformou um quarto, e aí eu ficava no outro quarto, e aí o proprietário falou, Bruno, olha, a gente vai reformar agora o quarto que você tá. Você pode mudar para o outro quarto? E isso era o meu último mês naquele apartamento, e eles já tinham começado uma reforma, porque eu já ia sair mesmo, né? E eu, enfim, estava de mudança, e aí o proprietário falou, você pode mudar? Eu falei, posso mudar sim. E aí, quando eu comecei a organizar as minhas coisas, né, aqui a gente está falando de um ambiente profissional, mas enfim, associa isso também ao seu ambiente, à sua forma de dinheiro, que seja. Quando eu comecei a organizar as minhas coisas para mudar de um quarto para o outro, dentro da mesma casa, eu percebi o quanto eu estava apegado àquele quarto que eu estava dormindo todos os dias. Sabe, o quanto eu estava apegado ao meu cantinho, o quanto eu estava apegado à minha cama, que era enorme, tinha um espelho gigantesco, espaçoso, a varanda, enfim, o quanto eu estava apegado àquilo. E um mês depois, eu já estava, há uns 3 meses antes, na verdade, eu já estava me programando para mudar, e muitas coisas não aconteciam, e eu não entendia o porquê que as coisas não aconteciam, porque para mim eu já tinha encerrado um ciclo ali, entende? Só que quando eu tive que sair de um quarto para o outro, eu vi o quanto eu estava apegado ao meu quarto. E esse apego todo acaba bloqueando outras portas de se abrir. Porque por mais que eu falo que eu não quero desapegar desse conforto. Entende? E quando eu fiz essa mudança, né, de um quarto para o outro, um mês antes de eu mudar, né, do apartamento, que eu ia sair do apartamento, um mês antes de eu sair, que eu fiz essa mudança, eu vi, gente, como eu tô apegado a isso, eu não quero esse apego, não. E as coisas simplesmente começaram a andar, fluir, e de repente, quando eu vi, eu já estava em outro país, vivendo uma outra história, com outras pessoas, com outra empresa, entende? Então, assim, foi muito legal, foi muito lindo entender, né? E hoje eu pego isso nos detalhes, o que eu tô me apegando demais? Porque isso prende a gente, isso prende a nossa vida, isso prende as movimentações importantes de acontecer. E toda vez que eu começo a entender que eu estou me apegando, eu observo, né? Por exemplo, nesse lugar que eu estou aqui agora, o que pode me apegar, que vai travar minha vida para uma outra coisa? Eu já vou logo cortando. Não existe, vida humana não pode ter apego. A gente é temporário, a gente é passageiro. Se a gente se apega demais a alguma coisa, nem na morte a gente não vai feliz, entende? Porque a gente está apegado ao que é terreno, a gente está apegado ao que é matéria, tá? E aqui tem muito isso, observe melhor na sua vida profissional o que você mesmo querendo mudança, o que você mesmo querendo, o que ainda existe apego, né? Ah, eu gosto porque eu tenho certo domínio de conhecimento já daquilo que eu faço, isso me traz segurança, que não deixa de ser um apego, né? Aquilo que eu domino. E aí eu tenho medo do novo, tenho medo de novos ambientes, tenho medo de novas pessoas, tenho medo de estar em uma zona que é desconfortável, que é volátil, que eu não tenho a segurança de me expressar, de mostrar a minha verdade, sabe? Então aqui pede muito essa questão, tá? E uma vez que existe esse desapego, você começa a andar novas oportunidades, novas conexões, né? O 3 de ouros traz muita questão de conexão. É a oportunidade de expandir através de alguma conexão. Tá? Então é muito importante manter boas pessoas por perto. Às vezes ligar para aquele amigo que você não fala há muito tempo, às vezes é ele que vai ter uma oportunidade para você, tá? Focar nisso. Em relação à saúde, não tem muita coisa aqui não. A gente tem a carta da sacerdotisa com o 20, com a carta do julgamento. Isso para mim representa muito, posso estar falando aqui da libertação de alguma coisa, ou posso estar falando da cura, né? A carta do julgamento, ela traz cura. A carta do julgamento traz cura, traz você validando a si mesmo, traz você não esperando o outro também em alguns momentos, a validação do outro.
Deixa eu tirar mais uma carta aqui para entender um pouco melhor essa questão da saúde. Porque me vem muito uma questão aqui de alguma resposta, alguma coisa que estava oculto vindo à tona. Espada mental, tá? Alguma coisa. É como aqui para mim em relação à saúde, tem muito tipo assim, você tendo uma visão mais clara de algo que antes te prendia mentalmente, de que antes era uma trava, sabe? Posso estar falando aqui de você, por exemplo, estava vivendo um relacionamento meio narcisista, ou então. E aí tive um pouco mais de clareza das ações daquela pessoa. Aquela ação não era para me favorecer, era para que eu fosse dependente, de certa forma. Entende? E uma vez que você enxerga isso dessa maneira, isso te gera cura. Né? Porque você cura mentalmente, você cura emocionalmente, você abre caminho para fluir. Assim como as águas fluem. Né? É meio que isso, tá? Algo mais claro, algo mais. Como que eu posso dizer isso? É você tendo clareza mesmo, né? E aí uma vez. E aí você pode até. Posso estar falando com pessoas agora que estão me questionando, tá, Bruno, mas o que isso tem a ver com saúde? Gente, isso tem tudo a ver com saúde. Né? Quando a nossa mente está mais clara, quando a gente consegue enxergar as coisas, quando a gente consegue estar bem com nós mesmos, isso reflete no nosso corpo, isso reflete na nossa pele. Entende? Você pega uma pessoa que reclama o tempo inteiro, é cheia de ruga. Você pega uma pessoa que respira, que medita, que tem fluxo energético, ela está com a cara esticada sem fazer procedimento. Entende? Isso é muito natural. Vai lá, por exemplo, você quer ter a prova disso, vai para um centro budista, por exemplo, vê a cara daqueles monges budistas lá. São todos esticados, porque se cuidam mentalmente, energeticamente. E não é procedimento estético, não. É vida, é saúde. Se alimentam bem, entende? Por que isso tem a ver com saúde? E uma vez que você sai de um relacionamento tóxico, uma vez que você sai de algo que te prende, isso reflete na sua vida, isso reflete na sua saúde. Tá? Tem uma frase que diz: antes de diagnosticar alguém com depressão, com ansiedade ou com qualquer doença que seja, verifique se ela não está rodeada das pessoas erradas. Né? Porque às vezes o problema nem está ali nela, está no ambiente. Combinados, aquarianos? Vamos ver aqui uma mensagem final? Mensagem final para janeiro de 2026 para o signo de Aquário. Bom, virou aqui a carta do outono. Outono. É porque em inglês é autumn. E aqui tá em inglês, né? E aí eu falei outono. Inglês com português. Enfim, vocês entenderam, né? E aqui a carta que virou na mesa: faça uma pesquisa. Ou seja, isso me traz muita reflexão do que a gente estava falando antes aqui agora em relação à saúde. Nem tudo que parece é. É preciso ir a fundo. É preciso entender essa relação que eu tenho, esse trabalho, essa pessoa, esse comportamento, esse cuidado do outro, ou então de mim mesmo, né? Esse cuidado meu comigo mesmo. O que eu quero com isso? Ou então do outro, o que eu ganho com isso? Né? Começar a ser um pouco mais analítico, começar a ser mais observador, começar a deixar ir aquilo que precisa ir, que não agrega tanto assim como a gente pensava que agregava, entende? Tem gente que gosta muito de estar ali ao nosso redor, nos alimentando de certa coisa, para que depois consiga falar, mas você está nesse lugar porque eu te coloquei ali, né? Desconsidera todo o seu esforço, desconsidera toda a sua jornada, desconsidera toda a sua luta, tá? E aqui tem muito uma questão de procure saber mais a fundo quem está ao seu redor. Procure saber mais a fundo, por exemplo, estou me alimentando dessa coisa. Procure saber mais a fundo. Isso, de fato, é benéfico para mim, para minha saúde mental, emocional, física, tá? Isso vai ser muito importante aqui para já começar o ano, em janeiro, com o pé direito ou com os dois pés. Como vocês quiserem. Não sei se vocês viram essa polêmica aí, né, das havaianas. Mas, enfim.
Comecem o ano da melhor forma, com a mão, com o pé, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Gente, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Já deixa o seu comentário aqui, interage, por favor. A sua interação é muito bem-vinda, muito importante, isso ajuda muito, né? A gente continuar trazendo as mensagens para vocês, uma mensagem mais aliada, entender se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, me deixe saber. Combinados? Gratidão, gratidão, gratidão. Não se esquece de se inscrever no canal, já meteu o dedo no like aí. E é isso. A gente se encontra no próximo vídeo abençoado de janeiro de 2026 para cada um de vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.